Bom, aqui no Brasil é um grande desafio a gente investir em empresas estatais. Para quem não sabe, empresa estatal é uma empresa do governo e a gente tem basicamente dois tipos de empresas estatais. As empresas que são do governo estadual, por exemplo, uma empresa que está na Bolsa de Valores estatal é a Sanepar, que é a companhia de saneamento lá do estado do Paraná, entre outras. E do governo federal, que nós temos como exemplo principalmente a Petrobras e o Banco do Brasil. E na minha opinião, a gente tem muitos desafios, porque no governo estadual menos, mas no governo federal, o governo ele tem um olhar para essas empresas, não como empresa, não para ser uma empresa realmente eficiente, mas infelizmente o governo ele acaba usando a empresa estatal como uma ferramenta política. Então muitas vezes na Petrobras e no Banco do Brasil, quem ocupa os cargos mais importantes, na maioria das vezes não são as pessoas que são as melhores tecnicamente, mas muitas vezes essas pessoas estão lá para compor um jogo político, por um interesse político. Então, o interesse da empresa fica em segundo ou terceiro lugar, e em primeiro lugar fica o interesse político. E como resultado disso, é que a empresa não performa tão bem quanto ela poderia. E a gente vê isso muito claro com o Banco do Brasil, que de certa forma sofre muito menos interferência do governo do que a Petrobras, por exemplo, mas se a gente compara o Banco do Brasil com o Banco Itaú, que é um banco privado, o maior banco privado do Brasil, a gente vê uma diferença de desempenho muito grande. E muita gente fala, as ações do Banco do Brasil sempre estão baratas. E elas sempre vão estar mais baratas do que as ações do Banco Itaú, por exemplo, porque dentro dela tem exatamente o risco Brasil. Como eu disse, no Banco do Brasil isso não acontece, o governo não consegue meter o dedo tão forte. Agora na Petrobras, por exemplo, a gente vê isso muito claramente. Então, por isso que em alguns períodos a Petrobras bate recorde de lucro, em outros períodos, por incrível que pareça, a Petrobras chega a dar prejuízo. Então, na minha metodologia de investimentos, empresas do governo federal, a gente prefere deixar de fora. E as empresas que são estatais, mas do governo estadual, a gente analisa, por exemplo, a Sanepar, a Sabesp, que hoje é uma empresa privada, mas até menos de um ano atrás, ela era uma empresa estatal, ela já era uma boa empresa. Então, eu tenho Sabesp na minha carteira, eu tenho Sanepar na minha carteira, mesmo sendo estatais, porque a gestão ali do Estado é muito mais eficiente do que a gestão do governo federal.